Entrando ao vivo, estamos ao vivo para a nossa live 3 hoje. Para quem tiver aí, aos pouquinhos vai entrando, a gente vai dar uns 3 a 5 minutos, pelo menos, para o pessoal poder entrar e sincronizar na live com a gente, para poder ter acesso a esse conteúdo que eu separei para vocês. Já faz uma semana que eu venho produzindo conteúdo, um conteúdo bem completo, conteúdo bem detalhado a respeito de disfunções no joelho. Se você tem algum tipo de dor no joelho, não interessa se você é cliente, se você é ex-cliente, se você é uma pessoa que está curiosa pelo meu tratamento, ou não, se você é profissional da saúde, é fisioterapeuta, educador físico, não interessa qual a sua ocupação. Eu vou falar bastante sobre disfunções no joelho. Tenho certeza que muita gente aqui já teve alguma dor no joelho, está tendo alguma dor no joelho, e o conteúdo ele vai ser bastante acessível, tá? Ele vai ser fácil para quem não entende nada, para quem é bem leigo no assunto, e também para quem tem bastante conhecimento, para quem já é profissional da área, quem trabalha com esse tipo de coisa, né? Não, a live não tá no YouTube, tá? A live só tá aqui no Instagram. Eu tô trazendo o conteúdo direto pro Instagram e depois a gente disponibiliza ela gravada alguns dias depois no YouTube, tá? Só que é muito mais legal você estar aqui ao vivo vendo a live para poder interagir, para você poder conhecer um pouco desse conteúdo e poder fazer perguntas, tá? Pessoal, sempre no final da live eu deixo alguns minutinhos de pergunta, ali uns 5, 10 minutos para perguntar. É bastante conteúdo, tá? Mais uma vez eu enchi uma folha aqui de conteúdo e vou tentar passar isso para vocês de uma forma bem bacana, bem resumida, bem dinâmica, tá? A gente vai trocando informações aqui, a Cristina tá toda hora me assessorando e passando as perguntas de vocês, beleza? Tá todo mundo me ouvindo legal pelo visto, pelas mãozinhas aí que eu tô vendo. Tô olhando o nome de todo mundo aqui, alguma coisa eu já conheço que é cliente, alguma coisa já marcou consulta, que eu tô vendo o nome aqui, né? Então é legal. Pessoal, vou esperar mais uns minutos, tá? Se você já tem dúvidas sobre, pô, Murilo, eu tenho uma dor assim, assado, quero perguntar, manda pra perguntinha aqui na caixinha aqui embaixo, que a gente vai responder isso aqui no final, tá bom? Outra coisa importante, se você puder, pega esse aviãozinho aqui assim, ó, esse aviãozinho no cantinho da tela que você deve estar vendo, e compartilha com as pessoas que você gosta, pessoas que talvez não saibam desse conteúdo, tá? É legal, tá bom? Eu acho que é legal todo mundo ter acesso. Talvez depois, se não, você compartilha o vídeo que vai ter no YouTube, beleza? Vamos dar mais alguns minutos para poder estar começando. Alguns aqui eu já reconheço aqui. Oi? Vai ficar salvo no IGTV também. Vai ficar salvo no IGTV também, tá? A Cristina depois ela faz esse trabalho de colocá-la no IGTV para vocês verem. Mas eu quero bastante interação, tá, pessoal? Eu quero bastante gente comentando isso daqui para a gente poder trazer dúvida de todo mundo, não só aquilo que eu julgo ser necessário. Eu separei bastante conteúdo um pouco teórico até, mas assim, vou passar para quem me conhece no consultório, eu passo sempre de uma forma bem tranquila, bem fácil de entender, para que você consiga utilizar isso, tá? Hoje, diferente da outra live, não vai ter um conteúdo de prática, tá? Eu pensei muito a respeito de uma prática para joelho, mas não é fácil, tá? Não é fácil porque existem várias possibilidades de problema de joelho, várias possibilidades, vocês vão ver que são inúmeras, muito provavelmente você deve ter uma delas, né? E o fato de ser várias estreita muito os métodos de avaliação. A gente pode ter N formas de avaliar esse tipo de problema. Então não dá certo para eu ensinar para vocês uma prática. Porém, e aqui eu deixo um porém, eu vou fazer sim um vídeo mais para frente para colocar no meu canal do YouTube a respeito de exercícios indicados para quem teve histórico de lesões. E eu vou detalhar que tipo de lesão que é essa, que tipo de quadro clínico é esse para você saber se você pode fazer ou não, tá? Como eu falei, é algo bem amplo, então não dá para escolher para um, para outro, é diferente. Beleza? Bom, pessoal, agora são 21 horas e 1 minuto, horário de Brasília, e muito pontualmente nós vamos iniciar o conteúdo da live, beleza? Se você quer saber sobre disfunções no joelho, se você nem sabe o que significa disfunções no joelho, fica aqui comigo na live que eu vou contar para você também. E também vou falar sobre doenças do joelho, porque não tem como a gente falar de disfunção sem explicar para o público em geral o que é uma doença, beleza? Então, para eu começar a contar, assim, primeira coisa eu queria esclarecer para vocês o porquê que eu fiz essa live, né? Eu acho que para a maioria, Murilo, mas você quer contar uma parte do seu tratamento. Não, na verdade, não. Eu poderia contar 1000 coisas do meu tratamento, tem várias coisas, mas o objetivo, na verdade, é dar para você que está em casa, tanto profissional quanto público em geral, população em geral, um pouco de informação de verdade a respeito de dor e disfunção no joelho. Muita gente tem essas queixas e está muito preso naquela ideia de ver uma imagem, fazer um raio-x e constar que aquilo ali é o problema. Ou ver um laudo e acreditar que aquilo ali é o problema. Ou ter um ruído no joelho e acreditar que aquilo ali é o problema. E eu quero quebrar um pouquinho isso para vocês entenderem que não é bem assim. Não é tão óbvio assim, você faz o exame e a coisa aparece, e também não é tão complexo assim de entender. Beleza? Então tá. O motivo principal dessa live foi porque há muito tempo atrás, vamos botar ali uns
2 anos e meio, talvez, uns 2 anos e meio, talvez 3 anos, mas uns 2 anos e meio, certeza que sim. Eu atendi uma pessoa, né? Essa pessoa ela tinha muita dor no joelho, já tinha passado por um histórico de cirurgia, havia feito uma videoartroscopia, que para quem não conhece, é uma cirurgia que o médico entra com umas câmerazinhas no joelho e faz uma raspagem no menisco, nos ligamentos ali, no espaço intersticial, enfim, dá uma limpada. E não havia melhorado como devia, né? Um quadro bastante limitante, uma pessoa que mais ou menos ali uns 45, 47 anos, né? Vou dar a data bem exata, mas mais ou menos nessa casa de idade, não chegava aos 50 anos, com muita limitação para sentar, para se levantar, subir e descer um degrau era um parto, geralmente aquela pessoa descia meio de lado, né? Uma pessoa do sexo feminino, e chegou para mim para fazer a consulta, né? Então, como qualquer cliente, você que já foi meu cliente sabe como é que funciona, chegou para mim fazer essa consulta. E na consulta, eu comecei realmente a ouvir o histórico dela e tudo mais, e constatei que, mecanicamente, naquele joelho, quando a gente fala mecânico, pessoal, eu estou falando dos ossos, dos músculos, dos ligamentos. Mecanicamente não havia muitas queixas, não havia muito histórico para isso, né? E durante a palpação do joelho dela, eu já percebia que não era um joelho muito estável. Estável. E esse conceito é importante que vocês entendam. Vocês podem ter uma articulação muito rígida e uma articulação muito móvel, tá? Nesse caso do joelho, por exemplo, tinha um joelho muito móvel, né? A gente chama de hipermóvel. E isso por si só já traz um certo sofrimento para os tecidos ali dentro. Mas ela não tinha isso, ela não tinha esse sofrimento. A dor era um pouco mais pontual, a dor era um pouco mais específica em alguns pontos do joelho, né? Junto com esse quadro, ela também tinha um joelhinho um pouquinho para dentro, né? Que a gente chama de valgo. Valgo, que para a maioria das pessoas é um problema, e para alguns que entendem, sabe que não é bem o problema. Você ter o joelho um pouquinho para dentro, cliente ou profissional, é fisiológico, principalmente as mulheres. Pô, Murilo, por que mais as mulheres e menos os homens, né? Por que uma mulher tem que ter o joelho mais para dentro e o homem não? Bom, isso tem muita relação com o formato do quadril, né? O quadril do homem é um quadril mais estreito, certo? Porque ele não foi feito para o processo de nascimento, de parto. Já o quadril da mulher é mais largo, porque o bebê vai precisar para sair. Quanto mais largo é o quadril, mais o fêmur, que é esse osso da perna, que é assim que vocês conhecem o osso da coxa, mais ele acaba sendo forçado para dentro, fazendo um valgo. Então existe um pequeno valgo fisiológico, natural, anatômico, que não é problema nas mulheres, tá bom? Então se você é mulher, tá vendo essa live, olha na frente do espelho e você vai ver que seu joelho é um pouquinho para dentro, mas isso não é problema, beleza? Agora, como ele funciona, isso é problema. Mas a gente vai falar mais sobre as disfunções. No caso dessa cliente, então, na avaliação, não constava nada muito no joelho, nem no tornozelo, nem mesmo no quadril. Não se tratava de um problema mecânico. Mas, no histórico dela, muito forte, mas muito forte, processos inflamatórios repetidos dos rins. Ela tinha uma doença, e ainda tem, obviamente, está controlando esse processo, chamado nefrocalcinose. Nossa, Murilo, que troço é esse, né? Nefrocalcinose. Nefro vem de néfrons. Néfrons são as células do rim. Então você tem um rim aqui assim, dentro dele ele tem várias célulazinhas, que são os néfrons. A gente chama de unidades funcionais do rim. Imagina que é como se fossem pequenos motores, que fazem o processo de filtração de toda a sujeira do seu corpo, beleza? Quando o paciente tem uma inflamação muito grande desses néfrons, começa a ter um depósito tamanho de cálcio nesse rim, cálcio não, né? Todos os minerais, né? Então nefrocálcio, de calcificação, calcinose de calcificação dos rins. É um processo de depósito de minerais ali, vamos botar assim, não só de cálcio, de minerais, que leva a essa restrição. E o que é mais importante, além do paciente ele ter muita dificuldade para fazer o processo de urina normal, então o fluxo, a gente diz de taxa de filtração glomerular, a taxa de funcionamento dos rins, vamos falar assim, ela é reduzida. Ele também é um cliente que tem o rim muito inflamado repetidamente. E também tem o rim num grau de movimento muito reduzido. Então, quando eu constatei que aquele joelho era muito solto, e aquele problema renal era muito aberrante, muito grave no quadro daquele paciente, foi a primeira reação que eu tive de avaliar. E sim, constatei que a maior parte do problema desse paciente, dessa mulher, era renal. Tanto que o tratamento na primeira, segunda, até se não me engano agora, faz muito tempo, terceira sessão, foi focado no rim. E o paciente sofreu muito, que é mais uma coisa que chega muito no meu consultório, que eu vou fazer um pequeno adendo, tá, pessoal? Quando eu acho o problema do paciente, a causa dele, eu acho onde começou o problema, eu digo que eu achei a ferida.
e eu vou lá e taco o dedão nela e mexo, isso dói muito. Dói muito. E não é por 1 hora ou 2, às vezes são 1 dia, 2, 3 dias. E quem já foi meu paciente sabe que é isso. E eu olho na cara do paciente assim e falo bem assim, que bom. Como assim que bom? Que bom que você sentiu dor. Se você sentiu dor, é porque realmente o que eu mexi, aquilo que eu vi, aonde eu fui, é a causa do seu problema. E você não precisa ficar preocupado com isso. É natural. É natural e é bom que a gente ache o problema e trate. Pois então, tratei o quadro dela, primeira, segunda, da segunda para a terceira sessão ela já não tinha dor mais nenhuma. Então a causa do problema dela não era a lesão no menisco, a lesão no joelho, a degeneração na patela, aquilo tudo que vocês ouvem no exame de ressonância. Era uma nefrocalcinose, um problema nos rins. Além disso, tem fatores associados, problemas respiratórios, problemas pélvicos, diafragmáticos. Então, é uma série de processos inflamatórios nessa estrutura do rim que gerava dor no joelho, tá certo? Felizmente o paciente veio evoluindo muito bem, se recuperou muito bem e hoje segue a vida normal, tá? Claro, eu não posso contar para vocês quem é o paciente, fica antiético, mas vou dar uma dica, é uma pessoa que tem muita proximidade a mim, tá? Graças a Deus eu pude contribuir para a vida dessa pessoa, tá bom? Então esse foi um dos motivos principais de eu fazer essa live, porque essa pessoa passou na minha vida, está na minha vida, circula na minha vida, dei muita dica agora, e sofre com essa situação, ou sofria com essa situação. E graças a um tratamento eficiente, focado na causa, abraço, Dirceu, já que tu entrou aí na live. Então, já que essa pessoa passa na minha vida e a gente sofreu muito com isso, eu pude contribuir para a vida dela e graças a Deus hoje ela não tem mais essa dor. Beleza? Então esse seria o motivo da live. Murilo, para quem que é a live? Eu acho que eu já falei no começo, mas quero dar uma frisada. Se você está entrando agora, às 9 e quase 9h10 na live, essa é uma live sobre disfunções no joelho, todo tipo de disfunção no joelho, e ela é direcionada para a população em geral, tá? E também para fisioterapeutas e profissionais da saúde. Se você é educador físico, se você trabalha com condicionamento físico, com exercício, essa live vai ter lá no final uma área voltada só para a parte de exercício, porque é para ajudar você a entender um pouco mais sobre isso. Se você é cliente e faz atividade física, dá na mesma, tá bom? Para você se cercar de informações de qualidade. Bom, vamos lá. Murilo, agora vamos ao ponto. O que de fato é uma disfunção no joelho? O que é disfunção no joelho? Diferente de doença. Então eu vou explicar para vocês. Sempre que você pensa em doença é uma nota 10 que eu digo para os meus clientes. É o máximo que aquela estrutura, aquele tecido, ele pode chegar. Dentro da doença, existem vários estágios. O profissional que trabalha com as doenças é o médico, você conhece isso. Então eu vou citar algumas doenças para que vocês se situem como população em geral, e profissionais também, né? Mas a população em geral se situem no que é uma doença. E depois eu vou comparar com o que é uma disfunção, tá bom? Então vamos lá. Uma doença do joelho, por exemplo, é a condropatia degenerativa. E eu não vou entrar em termos técnicos a mais que isso. É o desgaste, para você que está em casa, é o desgaste da cartilagem que fica atrás do joelho, beleza? Então isso é uma doença. Outra doença, por exemplo, de joelho, são lesões meniscais. Por exemplo, que é bem comum, chega muito no meu consultório, são lesões de uma parte do menisco que é chamado de corno posterior. Então uma lesão do corno posterior. Essa lesão é aquela lesãozinha danada que a pessoa vai dobrar o joelho e trava, e fisga, e morde, e desce uma escada e arde, e dói. É uma coisa bem pontual, como uma facada. Assim, você pá, leva lá dentro, tá? Bem lá dentro. Geralmente na parte mais de trás do joelho, beleza? Mais no corno posterior que a gente fala. Mas pode ter lesão na parte da frente também, no corno anterior. Já da cartilagem, que eu falei agora há pouco, é uma lesão assim que ela dói já na patela, naquele ossinho aqui assim, ó, que a gente chama de patela, essa aqui, ou rótula, que nos antigos diziam. Essa é uma dorzinha um pouquinho mais chata, ela é mais queimante, mais ardente, né? Ela fica ali incomodando. E também está associada a ruídos, beleza? Eu dei pessoal, só 2 exemplos de doenças no joelho, porque existe uma imensidão. Ao longo dessa live eu vou falar algumas, tá bom? Mas, Murilo, e agora me fala uma disfunção. Olha como as coisas são conectadas. Essa condropatia, esse desgaste da patela que você tem, ela pode ter acontecido, por exemplo, ela pode estar acontecendo, não acontecido, ela pode estar acontecendo, por exemplo, por um problema mecânico no seu quadril. Então o seu quadril, se ele estiver na posição normal, imagina que eu estou com o teu quadril direito aqui e o teu quadril esquerdo aqui, e os dois estão bem retinhos assim. Se o teu quadril direito ele estiver um pouquinho mais para trás, e aqui não vou explicar o motivo disso, tá pessoal? Tem milhões de motivos para isso. Mas isso é uma disfunção, por isso eu quero explicar com um exemplo. Se esse quadril tiver um pouquinho para trás assim, ó, travado,
aquela musculatura da coxa, o músculo da coxa, ele vai estar um pouco mais tensionado. Imagina que é como se algo puxasse ele para cima. E ele vai trazer essa patela um pouquinho para cima. Se o quadril está para trás, o músculo está puxando e a patela subiu, ela não está correndo no lugar dela normal. Isso é uma disfunção patelar. Confuso, né? Então, para você olhar uma radiografia, melhor dizendo, uma ressonância, ver um desgaste de patela e dizer que aquilo é o seu problema, é bem precoce. Porque se for uma disfunção, por exemplo, do quadril, a gente pode muito bem pegar aquele quadril que está torto ali, trazer ele para de volta, geralmente uma ou duas sessões, dependendo do problema 3, trazer ele de volta. Esse músculo da coxa vai baixar a tensão dele e a patela volta para o lugar. E essa dor some. Percebe? Às vezes a pessoa cria um problemão, como se fosse uma catástrofe. E não é, é só uma disfunção. Vou dar mais um exemplo. Como eu dei 2 de doença, vou dar mais um exemplo. Agora, conectando com o problema do menisco, tá bom? Pessoal, se você chegou agora na live e está um pouco perdido, eu estou falando sobre doenças do joelho e comparando com disfunções do joelho. Beleza? Com licença. Então vamos lá. Pega o seu menisco. Menisco, para quem não sabe, é como se fosse um amortecedor do joelho. Então lá dentro do seu joelho tem 2 borrachinhas que são mais ou menos assim, uma um pouquinho mais aberta e outra mais fechadinha. Mas são como borrachinhas que estão ali dentro do seu joelho. Elas são responsáveis por sustentar um pouco do impacto da corrida, da caminhada, da corrida, e também dá uma certa estabilidade para o osso de cima e para o osso de baixo, tá? Caiu o fone. Para o osso de cima, que é o fêmur, e para o osso de baixo, que é a tíbia. Então você tem o osso embaixo, que é o osso da canela, que é a tíbia. Agora eu vou falar a disfunção para vocês. Por uma série de problemas, essa tíbia, essa canela, vamos falar assim, ela pode girar um pouquinho para fora demais. Ela pode tanto girar para dentro, quanto girar para fora, certo? Ela tem que fazer esse movimento normal. É natural, é assim que ela tem que ser. Mas por uma disfunção, que pode vir de qualquer lugar, desde o seu pé até o seu quadril, ela pode girar um pouco para fora. Quando essa tíbia ela gira um pouco para fora, em cima dela, imagine que apoiado em cima dela, tá os seus meniscos. Se esses meniscos estão sofrendo uma rotação, você está girando a perna para lá, está sofrendo aqui assim, vai gerar uma lesão neles com o tempo. E pode gerar dor. Já nesse estágio, Murilo? Já nesse estágio. Então quer dizer que uma disfunção de rotação da tíbia, por N motivos, pode levar a dor no joelho. E não necessariamente você tem um problema no menisco. Concorda? Eu sei que é um pouco esquisito para vocês, mas eu vou elencar isso mais organizado mais adiante na live. Eu estou dando um exemplo de disfunção, exemplo de doença. Então você pode ter uma lesão no corno posterior do menisco, mais uma rotação externa da tíbia. E essa rotação agravar a sua lesão no menisco. Pô, Murilo, mas que nunca me falou isso. Eu fui no médico, ele me falou que só lesão no menisco é cirúrgica, que eu tenho que fortalecer, que é exercício. Eu estou falando alguma asneira? Tenho certeza que se você teve algum diagnóstico desse, você já passou por essa situação. E é normal. É normal. Por que é normal? Porque o médico ele é especialista em avaliar as doenças, que é a lesão do menisco. E o fisioterapeuta é especialista em avaliar as disfunções do joelho. Tá certo? Outro profissional que tem bastante participação nesse ponto e que infelizmente às vezes acaba pecando, e aqui não é uma crítica, é apenas uma informação, é o profissional de educação física. Ele recebe esses clientes na academia, não percebe esses pequenos ajustezinhos problemáticos e não percebe isso não porque ele não quer. Não, não é por isso. É porque ele não teve a capacitação certa para isso. Tá bom? E aí acaba fazendo o exercício com o cliente. Esse padrão ele fica sendo mantido, essa rotação da tíbia ou aquela rotação do quadril. E você que é cliente está lá fazendo academia, com acompanhamento personal, com acompanhamento todo, como ele não viu isso, porque ele não tem capacitação para isso, infelizmente, né? Você acaba fazendo esse padrão ruim, trazendo a patela para cima, aumentando a degeneração patelar, acaba gerando aquela rotação da tíbia, sofrendo seu menisco. E aí você se pensa, agora vendo a live, você se pensa assim, meu Deus, Murilo, pior que eu sinto essas dores, pior que eu já vi esse problema, pior que eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu nunca tinha visto. E eu faço academia já há 5 anos, faço com alta carga. Você percebe por que eu quero fazer esse conteúdo para você? Para você suspeitar, você sentir o cheirinho do problema e correr antes que isso vira problema de verdade, antes que isso vira doença, tá bom? Seu médico não vai ver isso. Seu educador físico ainda, e infelizmente ainda, não vai conseguir ver isso.
E por isso que você, fazendo o movimento, sabendo disso, talvez consiga ver. Beleza? Tem N disfunções e doenças do joelho, mas eu penso que essas duas comparações já foram claras. Beleza? Vou repetir rapidamente. Condropatia e degeneração da patela e disfunção da patela, por um problema lá no quadril. Lesão meniscal, como uma lesão no corno posterior do menisco, e uma rotação da tíbia, por um problema disfuncional, uma disfunção de rotação da tíbia. Talvez pela sua pisada, talvez pelo mesmo problema do quadril lá em cima, tá bom? E aqui eu poderia ir além, poderia dar mais exemplos, mas eu não quero confundi-los. Eu quero facilitar para vocês o entendimento, tá bom? Essa seria a grande diferença entre disfunções e doenças, tá? E agora eu vou citar, se você chegou aqui na live agora, e se você está me acompanhando também, eu vou citar agora as principais disfunções dos joelhos, tá? Para Tamara, que acabou de chegar aí, Tamara, né, profissional de educação física, fique ligado, porque essa live é para você, né? As principais disfunções do joelho. Eu dei aqui exemplo de duas, tá? Que acabou de passar duas disfunções, mas eu quero dar uma aprofundadinha a mais. Eu quero elevar esse entendimento de disfunção para um patamar um pouquinho mais alto. E se você agora é profissional, você vai ficar mais atento, você vai entender melhor. Se você é da população em geral, talvez você fique com um pouco de dúvida, mas não tem problema. Basta mandar uma mensagem aqui para a Cristina que a gente vai responder, tá bom? Então, a primeira e a que eu mais gosto de atender disfunção do joelho é associado, aqui pessoal, vocês têm que ter um discernimento, tá? Associado a problemas neurológicos. Puta que pariu, Murilo, agora você fudeu com tudo. Então, como assim problemas neurológicos, Murilo? Eu não tenho problema na cabeça, eu não tenho nenhuma lesão na cabeça. Não é isso que eu estou falando, tá? Quando eu falo problemas neurológicos, eu estou falando de um modelo, um desenho, dentro da abordagem que eu faço, que a gente chama de modelo neurológico. Todos os tecidos do seu corpo, cliente ou profissional, eles são controlados de forma autonômica, involuntária. Alguns voluntárias, óbvio, né? Quando eu quero fazer esse movimento é voluntário, e quando eu não quero também, o corpo ele mantém um certo controle. Qual é esse controle? No caso do joelho, voltando especificamente para o joelho, para que o joelho fique paradinho, por exemplo, quando você está em pé, para que ele fique ali paradinho, dentre várias coisas que seguram esse joelho, por exemplo, os ligamentos na região do quadril, ou os ligamentos na região do joelho, a própria cápsula articular, que é como se fosse um balãozinho que envolve o seu joelho. Além desses, aquilo que eu mais vejo no consultório e que mais está alterado e que mais dá dor no joelho, principalmente em criança, é o tônus do quadríceps. Poxa, Murilo, como assim o tônus do quadríceps? Todos os músculos do corpo, eles têm uma voltagem. Imagina 220, né? Voltagem brasileira, 220. Imagina que o seu músculo, então aqui eu vou tentar usar o músculo da mão para você entender, mas só para você entender, tá? Não confunda as coisas. Mas imagina que essa mão, para ela fazer esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3, ela tem que ter o músculo aqui, ó, e o músculo no antebraço meio que acordado, meio que esperto. Ele não pode estar dormindo. Se ele estiver desligado completamente, vai levar um tempão para fazer isso aqui. E não pode, o corpo precisa disso para agora. Então, para ela ficar rápida e esperta assim, existe uma voltagem desse músculo, que é o tônus, beleza? Então vamos supor que esse músculo então, ele recebe um nervo, e esse nervo está mandando todo dia um pulso assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Num ritmo de 1 para 1. Só para você entender, não é assim tão lento, né, pessoal? É bem mais rápido. Mas, se você tiver algum problema, não importa qual o problema, eu vou aprofundar daqui um pouquinho. Se você tiver algum problema na parte neurológica do seu corpo, no que a gente chama de modelo neurológico, esse tônus ele pode estar para cima ou para baixo. E aqui mais um parêntese para quem, mais uma divisão para quem é profissional da saúde e para quem não é. Esse tônus ele pode ser doente, patológico, uma doença, algo grave, ou pode ser uma disfunção. Complicado, né? Mas vamos devagar. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, ela tem uma hipotonia, uma hipo de diminuída, tonia de tônus. Ele tem um tônus diminuído, mas isso é uma doença, isso é um troço grave. Aquele nervo ele estava mandando um pulso e por algum motivo, nesse caso de um AVC, uma morte tecidual cerebral, então teve uma morte aqui em cima, vamos falar assim para você entender, né? Ou, enfim, o que foi que aconteceu. E esse nervo, ele literalmente parou, tá? Ou você teve lá uma amputação da mão, cortou o fluxo do nervo. Isso vai gerar uma hipotonia no músculo. Ou não.
em quadros mais graves, como por exemplo uma paralisia cerebral, e aqui eu estou subindo o nível da live, gente. Se você é profissional da saúde, acompanha porque o negócio é complicado, tá? Não é brincadeira. Se você é da população em geral, manda as dúvidas, porque vai surgir. Uma paralisia cerebral já não. Ela vai trazer, na maioria das vezes, uma hipertonia. O tônus vai lá na puta que pariu, lá em cima. E isso também é uma doença. Eu não trato esse tipo de problema. Não é desse tipo de problema que eu estou falando para o joelho. Eu estou falando do tônus do músculo e da resposta que ele te dá. Olha como é que funciona isso. É uma hiperreação, resposta, reação, ou uma hiporreação. E se você é profissional da saúde e não entende o que eu estou falando, esse é o ponto-chave da live, tá? Essa é a cereja do bolo no meu conceito. Todo o resto não é tão difícil. Então, quando esse músculo ele responde normal, ele está com o tônus normal dele, um normotônus que a gente diz, tá tudo bonito. Se o seu quadríceps, o músculo da coxa, pessoal, aquele que segura o joelho na maioria das partes, ele tem outros músculos que seguram, mas ele é um deles, né? Ele tiver com o tônus para cima, uma hiperreação, uma disfunção do tônus, da voltagem do músculo, tudo ali vai dar errado. Tudo ali vai dar errado. A sua patela vai subir, vai degenerar, vai gerar um desequilíbrio. A sua tíbia vai rodar para fora, vai aumentar a sobrecarga no menisco. E para quem viu a live no começo, agora começou a conectar e falar, meu Deus, será que eu tenho uma alteração do tônus? Então, Murilo, o que pode gerar essa alteração do tônus? Eu vou dar um exemplo bem curto. Todo problema neurológico, todo problema que afete o sistema nervoso central. Por exemplo, um problema bucal, que nem na live que eu citei há um tempo atrás. Uma labirintite, uma inflamação de ouvido, uma inflamação do intestino, principalmente o duodeno, que é uma parte do intestino. Um problema emocional. Eu dei exemplos de coisas que alteram o tônus, a voltagem de vários músculos. Na questão da coxa, pessoal, eu vejo muito mais frequentemente problemas bucais, sobretudo maxilares, problemas de seios da face, como sinusite, tá? Alterando o tônus para cima, problemas uterinos, alterações do útero e do ovário, só que daí trazendo o tônus para baixo, tá? Não é regra, tá, pessoal? Estou dando um exemplo do que eu mais vejo, beleza? E problemas intestinais. Acho que esses seriam os principais, assim, que eu mais vejo. Pô, Murilo, então quer dizer que se eu tenho um problema no meu intestino como uma intolerância à lactose, o tônus do meu quadríceps pode subir e eu ter dor no joelho? Beleza? Esse seria um ponto das principais disfunções do joelho, alterações tônicas. Olha, só que eu poderia fazer uma live de 1 hora, tá? Eu estou encurtando pra caramba. Depois, alterações dos movimentos artrocinemáticos. Puta que pariu, subiu mais ainda o nível. Não, fica calmo, fica tranquilo, não é nada tão grave, já vou explicar. Alterações dos movimentos pequenininhos das articulações. Artro vem de articulação minuciosa. Artrocinemáticos, movimentos pequenos. Então esses movimentos pequenininhos no joelho fazem toda a diferença. Seu joelho, por exemplo, quando você caminha, ele pode ir lá na articulação fazer uma pequena inclinação do joelho, da tíbia em relação à fíbula. Da tíbia em relação ao fêmur. E essa pequena inclinação, ela vai jogando o seu menisco para fora. E aí você vai ter uma dor aqui, ó, bem na parte interna, medial do joelho. Ó, levantei meu joelho aqui, vocês verem, ó, na parte interna do joelho. Porque esse pequeno probleminha mecânico, bem pequenininho, ele está empurrando o seu menisco para fora. Se você tiver uma lesão do corno posterior ou do corno anterior do menisco, vai agravar. Isso é um problema mecânico pequenininho do joelho, artrocinemático. Como outro exemplo que eu dei lá atrás a respeito do quadril, tá bom? E aqui eu estou sendo muito específico a joelho, pessoal, mas a estabilidade do joelho parte de outra articulação, que daqui a um pouco a gente vai comentar, tá bom? O outro ponto, pessoal, que também é uma das principais, eu selecionei 3, porque senão a live vai ficar muito complicada, tá? Então, outro ponto de dor no joelho, disfunção no joelho, são dores referidas. Referidas, Murilo? Como assim referida? Isso é o que mais cai no meu consultório, isso é o que mais chega no meu consultório. É aquele paciente que tem dor no joelho, mas a causa está lá longe, lá longe. Por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. Atendi uma criança, devia ter uns 9 anos mais ou menos, 9 ou 10 anos, e estava tendo dorzinha no joelho esquerdo. Porra, dorzinha com 9 anos de idade só no joelho esquerdo. E o médico falou para ela, o pediatra, que é do crescimento.
Pois é, eu profissional, acho um pouco incoerente, porque os dois joelhos estão crescendo, não era para doer só o esquerdo, né? Mas enfim, testei o paciente inteiro e constatei que essa dor, ela vem referida do ouvido esquerdo dela, de uma otite muito grande que ela teve quando bebezinho, ali, né, 2 anos, mais ou menos, bebezinho eu digo mais, né, 2 anos, mais ou menos. Então, processos inflamatórios podem gerar dor lá. Outra dor que é muito comumente referida, muito comumente, principalmente o público feminino, são problemas ginecológicos, principalmente problemas uterinos, tá? Mais até do que ginecológico de fato ali, pélvico, né? Mas é uterinos, problemas uterinos. E complementando um pouquinho aqui com o que a Viviane me falou, Viviane, só pegando o seu lance, tá? Seu lance, o hipertiroidismo, né? As alterações da tireoide estão associadas a alterações de todos os seus hormônios de modo geral, principalmente os hormônios que vêm a nível dos ovários, os ovários. Como o ovário, eu já expliquei que ele pode dar dor referida no joelho, pensa comigo, se o seu funcionamento hormonal tem um problema, certo? Não vou citar aqui problema, mas seu funcionamento hormonal tem um problema. O seu funcionamento ovariano vai ter um problema. E isso vai dar dor referida no seu joelho. Mas Murilo, calma. Como que o ovário vai dar dor no joelho? Que coisa mais louca é essa? Vou explicar para você. A inervação do útero, o nervo que inerva o útero e o ovário, basicamente esse conjunto pélvico, ele sai mais ou menos da região lombar baixa, bem embaixo da lombar, e da região do sacro. O sacro é aquele osso da base da coluna. Se tiver um problema muito forte no seu ovário, como um ovário policístico, ou um problema, uma inflamação no útero, como cistos ou miomas, né, por exemplo, esse nervo que inerva essa estrutura, que é o útero, o ovário, ele vai estar perturbado, como se algo ficasse o tempo todo assim incomodando ele. E esse nervo ele vai lá na coluna. Lá na coluna também vai sair desse mesmo lugar o nervo que inerva a musculatura que estabiliza o joelho. Como a via da dor é um trilho que só passa um, então imagine que é um trilho de trem que só passa um. Aquela musculatura que segura o seu joelho não vai estar trabalhando. Não vai ter uma boa resposta. E aí você tem dor referida. Beleza? Então olha só, são 3 exemplos de disfunções no joelho. Uma alteração do tônus, a voltagem do seu músculo, e não é fácil de saber qual que é. Não é, Murilo. Não é fácil mesmo, tá? Você precisa testar. Isso aqui tem como testar profissionalmente. A gente faz uma avaliação para esse tônus. Você pode ter dor por problemas de dor referida, tá? Dor referida e também por problemas mecânicos pequenos na articulação do joelho. Beleza? Esse aqui é confuso, vai surgir bastante dúvida em cima disso aqui. É uma questão um pouco técnica, mas o objetivo da live é tanto para as pessoas comuns quanto para os profissionais da saúde. Por isso eu separei esse conteúdo um pouquinho mais técnico. Beleza? E vai ter mais coisa, pessoal. Vamos colocar mais informações já, tá? Então vamos lá. Agora, em relação às dores de uma forma simples, eu quero explicar para vocês de uma forma simples um pouquinho de dor, sobre o que é dor, para você entender essa dor no joelho, tá? E como isso funciona, como que isso se responde. Aqui eu não vou fazer uma coisa muito técnica, porque senão a maioria não vai entender, tá? Mas uma coisa que eu quero que você aí de casa entenda, e não é só para dor no joelho, gente, é para todo tipo de dor. Porque isso chega muito no consultório e eu acabo às vezes tendo que repetir isso muitas vezes e as pessoas não entendem. Dor é uma experiência emocional desagradável. É isso. O que isso quer dizer? Que quando você teve um mecanismo de dor, e não importa qual seja, vamos dizer que começou uma dor no seu ombro, só para facilitar aqui a imagem. Começou uma dor no seu ombro. Quando essa dor, ela passa de 3 meses, isso é literatura, tá, gente? Isso é ciência, não sou eu que estou inventando, tá? Quando ela passa de 3 meses, é considerada uma dor crônica. Toda e qualquer dor crônica, ela passa a se tornar um problema não somente aqui, aonde você sente a dor. Ela passa a ser um problema aqui, aonde a dor é interpretada. Confuso, né? Mas vou tentar explicar melhor. Imagina que quando você começou com a dor no seu ombro, se o seu corpo, se as terapias que você fez, se os remédios que você tomou, se você achou necessário, não curaram essa dor, e isso passou de 3 meses, lá na região do córtex, uma área da cabeça, vamos falar assim, no córtex sensitivo, vai ser gerado como se fosse uma memória. Não é bem uma memória, mas é como se fosse, tá? Uma memória defeituosa, uma falha, um bug. Então imagina que essa memória é a minha mão aqui, certo? E essa memória, ela tá aqui, ó, de boa, tranquilinha na dela, mas para que essa memória, ela seja ativada
E ela só vai te doer no ombro quando ela for ativada. Se ela está aqui viajando na maionese, não vai dar nada. Para que essa memória te gere dor no ombro, é necessário uma tecla, um disjuntor, algo que comece. A gente chama de aferência dolorosa. Então, algo numa região que pode ser lá no joelho ou pode não ser o joelho, e esse é o problema. Te dói no joelho, mas essa aferência de dor pode vir de outro lugar, tá bom? Mas enfim, tem algum lugar gerando uma informação e ligando essa dor. Vai lá e liga toda hora. E liga essa dor, e liga. Tá me entendendo? Eu sei que é confuso isso. Então, na terapia, o que a gente busca justamente é saber qual é essa memória e quais no plural, quais são os disjuntores. Por quê? Porque você pode ter mais de um, e muitas vezes tem. Para a mesma dor, às vezes você pode ter 5, 6 disjuntores, ou não, você pode ter 10 dores e um disjuntor só, o que é mais fácil. Na minha opinião, é mais fácil, porque o paciente chega quase um efeito Cinderela. Você tem uma causa, 10 dores. Você tira aquela causa, ele fica sem dor nenhuma. E aí tem aquele cliente que é o mais frequente no consultório, que ele tem uma memória de dor e tem umas 5 teclas. Aí você apaga uma, ele fala, não melhorei. Aí você apaga outra, não melhorei. Aí você apaga outra, ele fala assim, teve um alívio, mas sabe, doutor, ainda tô me sentindo mal. Aí você apaga outra e fala, olha, em relação à sessão passada, eu tô me sentindo muito melhor. Aí você apaga a última e ele fala, agora sim, não sinto mais nada. Tá bom? Mas enfim, essa é uma explicação simples para você que é de casa e também para você que é profissional, para entender que quando o seu cliente, o seu paciente, o seu aluno de personal trainer, se você é educador físico, sente uma dor na articulação por mais de 3 meses, tenha certeza, não é só mais ali o problema. Não é... Existe uma falha aqui e existe algo que está ativando essa dor. E pode não ser aquele problema ali. Muitas vezes não é. Tá bom? Então a gente já tem aqui uma informação básica sobre dor, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre tipos de dor e tudo, eu posso falar em outro momento. Posso até abrir uma live sobre isso, tá? É um conteúdo bem vasto, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Então tá. Agora vou falar uma parte, gente, aqui que é bem mais mecânica, bem mais voltada... a linguagem tem que ser fácil, né, Dirceu? Você que é profissional, fisioterapeuta, você sabe. Se eu falar de forma técnica, a maioria não vai entender. E o meu objetivo aqui não é ficar dando aula para ensinar futuros acadêmicos de fisioterapia ou para ensinar os profissionais de educação física conceitos técnicos. O que eu quero ensinar é as pessoas gerais, a população em geral, inclusive os profissionais, a pensarem diferente. E se eles pensarem diferente, eles vão procurar profissionais mais bem capacitados. Eles vão procurar mais do que simplesmente aceitar o exame de imagem. Obrigado pelo comentário, Dirceu. Bom, então olha só, agora tópico 9 dessa live. Ó, eu adiantei o conteúdo bastante para deixar uma margem para vocês fazerem perguntas, tá? Murilo, me perguntaram isso, né? Se eu fosse fazer um trabalho de fortalecimento mesmo, eu quero fazer uma academia, eu quero fazer um pilates, eu quero fazer uma corrida, uma atividade física. Quais são os principais músculos para eu fortalecer, para, entre aspas, prevenir ou tratar, mas não seria bem tratar, tá, gente? Prevenir disfunções no joelho ou dores no joelho. Poderia botar no balaio, dores no joelho, tá? Eu separei isso aqui em relação a isso. Mas para que eu explique para você essa questão, é muito importante que eu te explique alguns conceitos dessa musculatura. Porque senão você não vai entender, você vai achar que tudo é farinha do mesmo saco. Se você já foi para academia com dor no joelho, que já é um erro, na minha opinião já é um erro. Se você tem dor no joelho e foi fazer exercício, você está sendo negligente com o seu corpo. Porque você sabe que a dor é uma memória, certo? Uma experiência desagradável, que foi ocasionada por algum mecanismo. E se você ainda tem a dor, esse mecanismo ainda está rolando. Ele está ali, ó, o ponteiro está girando, certo? Então, se você tem dor e limitação de movimento, principalmente os dois itens, dor e limitação de movimento, você não está apto a fazer nenhuma atividade física. Nenhuma, nada. Ah, Murilo, mas eu estou fazendo pilates e no pilates a dor me alivia. Pois é, mas a dor volta? Volta. Pô, então sinto muito. Você está negligenciando um sinal de dor. É aquilo que eu acabei de falar. A dor é uma experiência emocional desagradável. Tem um disjuntor ligado. Você foi lá e fez exercício físico. Você fez um pilates, uma academia, um funcional, uma corrida, sei lá. A dor aliviou. Pô, que legal. É sinal que parte desse problema é biomecânico. É biomecânico. É das articulações. É do movimento. Parte dele. Mas se a dor volta, é sinal que ela não é a parte mais importante. É sinal que essa biomecânica, essa falha, esse movimento pequenininho, não é o principal. Concorda comigo? E o pior, e aqui para você também que tem dor em casa, muitas vezes o paciente fala assim para mim, olha Murilo, eu não sinto dor nenhuma no joelho, mas quando eu acordo de manhã, que eu boto o pé no chão, gente que fisgada. Ou não,
eu estou de boa sentado na sala, tranquilão. Quando eu vou levantar, aquela hora que eu levanto, me fisga o joelho, me dói. E depois a dor vai amenizando, vai aliviando, vai passando. É estranho isso. Por quê? Se fosse um problema mecânico da articulação, da engrenagem do seu joelho, obviamente que a dor ela só ia acontecer durante o movimento. Não faz sentido para você? Agora, se a dor ela tem relação com o tônus do quadríceps, que eu falei lá atrás para você, a voltagem do joelho, né, do músculo, se ela tem relação com dor referida, um lugar gerando dor em outra, automaticamente você vai ver que a dor ela piora quando você dorme e acorda. Ela piora durante a noite. Ela piora quando você está parado. Ou quando você começa o movimento, ela piora, depois ela passa. Então, muitas vezes, a dor ela não é mecânica, tá? Que bom que está entendendo, Eneide. Importante que você tem que entender. Se você está entendendo, eu sei que todo mundo também está entendendo um pouquinho sobre a live, tá? E é para você ficar seguro em dor no joelho, tá, pessoal? E vai mandando as perguntas que a Cristina está anotando ali. Bom, mas voltando para o tópico, só porque eu fui um pouco longe ali, quais são os principais músculos? Bom, antes de você saber qual é o principal músculo, você precisa dividir como que o músculo funciona. Ou melhor dizendo, quais são as capacidades que ele aceita, tá? O músculo ele pode ser forte, ele pode ser resistente, tá? Ele pode ter o tônus normal, que você já entendeu, as questões do tônus. Ele pode ter a potência, ou o que eu chamo de velocidade de resposta, mas seria a potência dele também. Então, se esse músculo não tem condições disso daqui, ele também não está apto a fazer exercício. Puta que pariu, Murilo. Então quer dizer que agora eu não posso fazer mais nada. Porque eu não sei se o meu músculo está com o tônus normal, se a força está normal, se a resistência está normal, se a potência dele está normal. Não é que você não pode fazer exercício, mas muitas vezes a dor no seu joelho durante o exercício vai estar ligado a esses fenômenos. E esses fenômenos estão ligados a outros problemas que eu acabei de citar. Beleza? Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho da força. Então o que é a força desse músculo? A força do músculo é quando ele consegue agregar o maior número de células musculares. Então imagina que o músculo tem 500 células. Certo? 500 células. Naquele exercício que você vai fazer, se ele for um exercício de força, ele tem que recrutar as 500. Todas. 501 se possível. Todas. E ele não pode durar muito tempo. Por que não pode, Murilo? Porque quando você recruta todos esses músculos, você vai ter uma alta fadiga desse músculo, um cansaço muito grande dele. Então você precisa que esse músculo ele contraia por pouco tempo. Para quê? Para que ele não perca o controle da articulação que ele tem em relação. Confuso um pouco? Talvez, né? Mas imagina assim, ó, se o seu joelho ele precisa do músculo de trás da coxa, do posterior da coxa. Se você fizer um exercício bem forte, bem intenso para ele, você vai ajudar o joelho. Mas ele tem que durar pouco tempo. Porque se ele durar muito tempo, esse músculo vai fadigar muito rapidamente, esse seu joelho vai ficar solto e aí você machuca. Entendeu? Então a força do seu músculo é importante? É importante, mas não pode ser extrapolada. Beleza? Depois nós temos a resistência desse músculo, que é outra coisa. A resistência é o quanto de tempo ele aguenta fazer aquele vetor, aquele movimento que ele faz. Beleza? E nesse caso ele não recruta todas as unidades, todos os músculos. Então vamos dizer que ele tinha 500. Nesse ele vai recrutar 300, 350. E essas 300, 350 vão trabalhar aí por, 30 repetições. Certo? Então essa resistência tem que ser boa também. Então, quando a gente condiciona um músculo, e agora eu digo a gente no plural mesmo, porque o condicionamento de um músculo, ele vai do educador físico quando o cliente está com as funções normais e vai do fisioterapeuta quando o cliente não está com as funções normais. E essa avaliação, ela tem que ser muito bem discernida, muito bem criteriosa para saber se essa função está mesmo normal ou se não está normal. E se você é profissional, não importa da área que você está vendo aqui, você tem que saber da sua área. Se você é fisioterapeuta, você tem que ter muita profundidade para saber se a disfunção está boa. E não basta só olhar para o joelho do seu cliente, ver que ele estica 0 grau e dobra 180, 140 graus. Isso é burrice. Isso é muito pouco, isso é muito superficial. Isso até o cliente vê em casa. Ele não precisa ir para seu consultório para ver isso. E você que é profissional de educação física, não basta você ver que o cara agacha bem. Você tem que ver os detalhes desse agachamento para ver se esse movimento está bom. Tá certo? Você que é cliente que está vendo a live, você tem que ficar atento aos detalhes. Aos detalhes. Quem já foi meu paciente e fez algum tipo de
de movimento, de exercício comigo, mesmo que só para um teste, perceber o quanto eu sou chato com os detalhezinhos. Por quê? Porque são sinais de disfunções, são sinais de problemas, são propensões a problemas. Quando não problemas, são propensões, né? Então o músculo ele tem que ter uma boa força, você já entendeu. Ele tem que ter uma boa resistência, tem que aguentar o tranco um bom tempo, principalmente para você fazer atividades dinâmicas, como, sei lá, lavar a casa, limpar o chão, né, que você vai demorar mais tempo, ou mesmo, sei lá, correr, tá bom? É muito importante essa resistência. O tônus, que eu já expliquei, poxa, Murilo, mas como é que eu vou saber se o tônus do meu músculo está normal? Olha, pessoal, não é fácil, tá? Infelizmente foi isso um dos pontos que eu pensei muito na live para tentar ajudar vocês a entender o tônus e talvez perceber variações dele. Mas é algo muito técnico, muito difícil de avaliar. A gente precisa testar no consultório. Eu faço testes lá que eu localizo facilmente isso. E consigo te dizer com precisão milimétrica onde está vindo isso. Mas para você em casa fica difícil, tá? Mas o tônus é mais importante do que tudo. Mais até do que a força e a resistência. Vai por mim. Um músculo sem tônus ele não tem força. Um músculo sem tônus ele não tem resistência, tá? Um músculo que o tônus está muito alto, ele tem uma força muito grande, mas uma resistência pouco eficiente, tá? Mas enfim, é uma dica, tá? Depois eu vejo ali o que a Marli passou, tá? Tá anotado já, a Cristina tá anotando, tá, pessoal? Bom, e o mais importante, não mais, mas um dos pontos importantes, principalmente se você é atleta, se você corre, se você faz atividade física explosiva, se você trabalha com profissionais, você é profissional de educação física ou fisioterapeuta, você que trabalha com pessoas que fazem atividade de alto rendimento, é fundamental que você entenda o que é a potência ou a velocidade de resposta. Eu não gosto muito do termo potência, porque potência vem de potencializar, de aumentar uma capacidade. E aqui eu não falo disso. Aqui eu falo da velocidade, da agilidade, da malandragem, a manha que esse músculo tem de contrair rapidamente em situações necessárias, de emergência ou necessárias em geral. Então eu não gosto muito do termo potência, mas ele é válido, tá? Então o que seria essa velocidade de resposta? Eu vou dar esse exemplo, um exemplo. Imagina você, cliente, tem uma lesão no menisco, lá na borrachinha do joelho. E você vai dar um trote na rua, tranquilo, pá, pega um terreno normal, daqui a pouquinho você desce um degrau. A hora que você desce o degrau, você saiu de um solo X para um solo Y. Você saiu de uma posição da tua articulação, sei lá, de 20 graus de flexão, 20 não, 15 graus de flexão, e foi para uma flexão de, sei lá, 5 graus. Você estendeu o joelho rapidamente. Rapidamente. Se o teu posterior da coxa, esse músculo de trás da perna, não for malandro, esperto, ágil, rápido, para contrair e estabilizar, você vai ter uma distensão. Você vai ter um desequilíbrio, você pode cair, e aquele menisco que estava lá bonitinho, segurado, lindinho, maravilhoso, depois da fisioterapia, depois do tratamento, ó, já era para ele, beleza? Então é muito importante, principalmente os profissionais, que eles tenham um discernimento, que o tônus está normal, que a força tem que ser boa, que a resistência tem que ser boa e que a velocidade de resposta ou potência tem que ser melhor ainda. Beleza? Eu acho que nesse ponto vocês já entenderam. E agora os músculos, né, Murilo? Pô, você falou, e não disse os músculos que era para ser, porque eu tinha que explicar isso tudo antes. Os principais músculos, pessoal, e aqui é uma parte assim meio básica, tá? Que estabilizam o joelho, não são os músculos da parte da frente da coxa. Que muitos ainda, eu digo ainda, porque é um pensamento já bem antigo, acreditam que seja. Não é. Não é ele o principal estabilizador do joelho como um todo. Ele estabiliza a patela, faz uma boa parte do controle. Mas quem mais estabiliza a musculatura do joelho é o que a gente conhece como complexo posterolateral. Se você é profissional da fisioterapia, para você agora, ó, mamão com açúcar, você já sabe o assunto. Você que é educador físico, talvez estranhou um pouquinho. Talvez estranhou um pouquinho quando eu falei que não são os da frente da coxa. E você que é da população, certamente talvez não saiba. Beleza? Quais são esses músculos, Murilo? E aqui eu não vou dar um nome, porque senão o pessoal em geral não vai entender, tá? Eu vou dar apenas a região. São todos os músculos do seu bumbum, principalmente os profundos, aqueles que você palpa lá dentro, que muita gente acha que é o ciático. E não é o ciático, cramento toy, não é o ciático, tá? São os músculos do teu quadril. Então, lá dentro do quadril, essa musculatura profunda, os músculos da parte de fora da perna, então você passa a mão aqui na lateral da coxa, do lado de fora da perna, ok? E os músculos de trás da perna, principalmente os músculos de trás da perna, beleza? Esse seria o complexo que a gente diz póstero-lateral, posterior do bumbum e da coxa, lateral da perna,
não é os músculos da frente, beleza? Como que eu vou fazer o trabalho desses músculos, Lilo? Procure um profissional que tenha conhecimento para isso. Se for apenas por um fator condicionamento, preparação, fortalecimento, manutenção, melhora da força muscular, procure um educador físico. Ele é o profissional capacitado para isso. Se você tiver dor, limitação de movimento, procure um fisioterapeuta. Ele é o profissional capacitado para isso, beleza? Se você tiver uma lesão traumática, como uma ruptura do cruzado anterior, uma lesão meniscal grave, aqui é difícil você saber qual é, procure um médico. Clínico geral, não procure um ortopedista de primeiro, não faz essa mancada. Não faz essa mancada. O sistema de saúde ele não é assim à toa, meu amigo, minha amiga. Ele não é à toa, tá? Ele é organizado. E aqui eu vou pegar o exemplo aqui de uma paciente que acabou de entrar, já que ela está aqui, eu vou usar ela como exemplo. Ela tinha uma lesão estrutural no joelho, uma estrutura... Eu não vou citar o paciente, pessoal, porque tem alguns que entraram aqui, mas ela vai saber, tá? Quem é? Ela tinha uma lesão na estrutura do joelho que tem a necessidade de um tratamento médico, cirúrgico. Ela rompeu o cruzado anterior, não tem o que eu possa fazer, não tem macumba que funcione, para ela recuperar ali. Porém, ela tinha alteração do tônus, da voltagem da coxa, por uma inflamação do intestino delgado, por intolerância à lactose. E agora ela está aqui na live, ela vai sintonizar, vai dar uma risadinha. Tá certo? Quer dizer que eu vou melhorar o joelho dela se eu tratar a intolerância ao intestino? Eu tenho certeza. Ela melhorou. Ela provavelmente melhorou. Mas ela vai precisar operar o joelho? Ela vai. Não tem como a gente escapar. São uma doença e uma disfunção. Você pode ter um, pode ter outro, pode ter os dois. Ela tinha os dois, né? Mas ela vai ficar super bem, ela sabe disso. Se precisar, ela me procura. Tá bom? Bom, gente, aqui eu acabei um dos principais pontos para você que é profissional, tá? Em relação a essa parte muscular e tudo mais, tá? Agora, o que eu acho mais importante no final da live é o seguinte, ó. O que não fazer quando você tem dor no joelho. Eu acho que o mais importante é você respeitar os sinais e sintomas do seu corpo. Seu corpo não é besta, tá? E se o cara lá de cima criou uma máquina tão elaborada desse jeito que tinha um propósito, tá? Se você tem dor, é sinal que o seu corpo está avisando de algum desequilíbrio, tá? Existem estudos, inclusive, pessoal, que eu não vou aprofundar muito, que explicam que a dor é o equilíbrio. Puta que pariu. Como assim? O fato de você ter a dor equilibra a máquina, equilibra o sistema. Eu não vou entrar a fundo nisso porque é mais complicado. Até pra mim eu entendi um pouco assim, meio que entendi, meio que não entendi, meio que acreditei, meio que não acreditei, né? Então, é um equilíbrio. Mas a gente busca trazer um equilíbrio melhor para o paciente sem a dor. Então, uma das coisas para você não fazer se você tem dor é aumentar o nível de estresse daquela articulação. Me parece meio óbvio. Pô, mas o médico me falou que eu preciso fazer fortalecimento, mesmo com a dor no joelho. Talvez é porque o nosso amigo profissional, nada errado contra ele, muito pelo contrário, a favor dele, ele tem a avaliação dessa parte, ele só está vendo a doença. E se ele só vê a doença, meu amigo, minha amiga, você vai estar forçando em cima de um problema que muito provavelmente é uma disfunção. Então, se você está com dor no joelho, uma das coisas para você não fazer é aumentar o exercício, independente de quem ele falou para aumentar, independente de quem, e principalmente procurar um profissional que saiba avaliar a disfunção, tá? Não necessariamente o meu caso, procure quem você conhece, tem vários fisioterapeutas que avaliam como eu, melhor ou igual, mas procure um profissional, não fica procurando achar desculpinha do tipo, vai passar, vou tomar um remedinho, vai passar, vou fortalecer, não sei o que lá, passou. Burrada, isso não é assim, não funciona assim, é muito mais complicado. Queria eu que fosse tão simples, fazer uma imagem do seu joelho, dizer que o problema é aquele ali e acabou, tá bom? Então uma das coisas para você não fazer é aumentar o nível de exercício. A segunda coisa, pessoal, é não ficar totalmente parado. Pô, Bruno, você acabou de falar para eu não me mover muito. Sim, mas se você ficar totalmente parado, essas alterações que na maioria das vezes tem aquelas disfunções que eu citei, elas vão ser agravadas, todas elas, tá? O músculo que tem o tônus alterado, se ele ficar totalmente parado, ele piora. Uma víscera que está dando dor referida no joelho, se o seu corpo ficar totalmente parado, ela piora, tá? Então, totalmente parado não é legal. Claro, você tem que passar pela avaliação do profissional. Se ele disser para você que realmente, olha, agora é contraindicado fazer exercício, você para. Mas, num primeiro momento, não. Mesmo numa lesão meniscal muito grave, é interessante que você mantenha o movimento básico. Numa ruptura de cruzado, antes que você opere, cliente que está vendo a live, é importante que você mantenha o básico de atividade. Eu não quero que você faça lá um futebol, vai jogar bola, vai correr, saltar, pular de árvore, não sei o que lá que você faz. Não quero, eu quero que você mantenha um nível de atividade básica para não ter atrofia, porque até você operar vai demorar, entendeu? Então é muito importante esse entendimento do que não fazer e o que deve ser feito,
Beleza? Bom, pessoal, o conteúdo em grosso é esse, mas agora, e não sai da live ainda, temos um mundo de perguntas aqui e não temos muito tempo, apenas 5 ou 7 minutos, né, Cristina? Então vamos lá. Primeira coisa, Murilo, condropatia dói? Ou condromalácia? Ou degeneração da patela? Não. Por que não dói? A condropatia, a degeneração da cartilagem não dói porque a cartilagem não tem nervo. Ela não é vascularizada, ela não tem sangue. Ela recebe a hidratação e a nutrição dela de um líquido que está dentro da junta, dentro da articulação. Agora, quando essa cartilagem gasta demais, ela expõe o osso que está de baixo, que a gente chama de osso condral. Esse dói pra caramba. Dói muito, forte, que só tchê. Tá bom? Então, condropatia não dói. Condromalácia não dói. Mas quando você tiver uma exposição do osso condral, pode doer. Mas não quer dizer que esse é o motivo da dor do seu joelho. Você for lá, fez a ressonância, viu exposição do osso subcondral? Não sei se é o motivo da sua dor. Pode ser que não. Tá bom? Outra pergunta aqui. Pode correr, Murilo? Como eu acabei de explicar. Dependendo da lesão que você tem, é totalmente contraindicado. Uma ruptura de cruzado é contraindicado. Uma lesão de menisco, dependendo do estágio dela, e aqui varia muito do tipo de estágio, pode fazer, mas com cautela. E, por favor, com uma boa corrida. E aí, boa corrida é o quê, Murilo? Bem mais complicado. Vamos lá, Cristina. Tem outras dúvidas, pessoal. Vou tentar acelerar um pouquinho, tá? Como estabilizar um joelho hipermóvel? Como estabilizar um joelho hipermóvel? Ótima pergunta. Se o seu joelho está solto que nem uma Maria Mole, né, como eu digo, um palanque no banhado, para você estabilizar esse joelho, você precisa ter aqueles músculos que eu falei, funcionando com aquelas capacidades que eu falei. E qual delas, Murilo, que é a mais falha, que mais acontece e que mais dificulta a estabilização do joelho? A alteração do tônus. Vou dar um exemplo. Mulher que tem um ciclo menstrual muito zoado, que usa anticoncepcional, que usa Mirena, que usa injeção, que usa não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Que tem um útero com problema, muito facilmente, não vou explicar o porquê, mas muito facilmente, os músculos que giram o seu joelho para fora não vão estar com o tônus nem para cima e nem normal. Vão estar com o tônus para baixo. E o tônus para baixo faz o seu joelho ficar solto, então ele fica hipermóvel. Entendeu? É um exemplo para você conectar. Então, primeira coisa para você estabilizar um joelho hipermóvel é trabalhar a musculatura que eu citei. Se você não viu a live, você vai ter que ver outro momento, porque eu não vou repetir. Estabilizar esses músculos trabalhando a força, a resistência, a velocidade de resposta ou potência, mas antes disso precisa saber se o tônus está bom. E como é que você sabe que ele está ruim, Murilo? Uma dica, você já fez os outros 3 e não melhorou. Mais perguntas, Cris? A Marli pediu quanto ao músculo rompido, dores e inflamações. Músculo rompido, dores e inflamações. Bom, gente, sempre que tiver uma ruptura de algum tecido muscular, existem vários níveis. Você pode ter desde uma ruptura pequenininha no músculo, que a gente chama de distensão, né? Você pode ter uma ruptura um pouco maior nele, que é uma laceração, e você pode ter uma ruptura total com afastamento da estrutura, que é uma ruptura total. Essa última, cirúrgica. A anterior a ela, dá para tratar com fisioterapia, com tratamento bem cauteloso, não é fácil, tá? E uma distensão simples é mamão com açúcar. Beleza? Mas esse é um ponto mais importante, Marli. Se você tem ruptura de algum músculo comprovado por exame, avaliação ou por imagem, você tem que saber o grau dessa ruptura, o profissional vai saber para você, e aí você tem que decidir o que vai ser feito. Fisioterapia ou cirurgia, mas isso é grave, tá? Mais alguma? No tornozelo influencia também? Horrores! A sua pisada, ela influencia muito da forma com que a sua tíbia vai girar para dentro e para fora, que foi um exemplo que eu dei lá atrás, e também como a sua fíbula, que é aquele ossinho mais fininho que fica do lado de fora, ele vai mandar, aí, olha como é malandro esse sistema, ele vai mandar uma informação, imagina que seu pé está aqui. Quando você pisa num gramado, que seu pé faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, quem manda essa informação maluca aqui para cima, de uma forma bonitinha, é a fíbula. É a fíbula. Então, problemas fibulares geram esse desequilíbrio, beleza? Então, quando você tem lesões no tornozelo, a fíbula, esse ossinho, facilmente tem problema. Facilmente tem problema. E isso pode gerar dor no joelho, muita dor no joelho. Só que não é uma dor lá dentro da articulação, ela é mais fora. E é bem mais fácil de tratar. Bom, gente, a nossa live está chegando ao final, a gente já fez aqui um bom conteúdo, tá? Eu vou ter que encerrar, eu tenho apenas 30 segundos. Agradeço todo mundo que participou da live. Se vocês tiverem dúvida, deixe para mim uma caixinha de mensagem, tá? Eu faço questão
de responder. Obrigado por todo mundo que compareceu, por quem compartilhou aqui comigo o conteúdo. Sempre que eu puder eu vou fazer uma live por mês sobre algum conteúdo, beleza? Gente, manda as dúvidas na caixinha que vai abrir logo na sequência. Um abraço, tudo de bom para vocês e uma ótima semana.